Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre a falta de amor como um grande desafio para os que querem ser discípulos de Jesus. Trata-se de um pecado muito grave e, se não for confessado e deixado, pode levar a pessoa para a condenação eterna. Meditemos sobre isso. Fique conosco até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. ADEPAR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parnamirim. Nas comemorações dos 104 anos da IEADERN, participa das comemorações da Década da Gratidão. Pelo pastorado do pastor Martim Alves da Silva, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Nesses 10 anos, Deus tem feito coisas maravilhosas por nós. Centenas de pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Muitos foram curados e batizados com o Espírito Santo, além de testemunhos, curas e libertações. A ADEPAR, em nome do pastor Elinaldo Renovato de Lima, agradece a Deus pela Década da Gratidão do pastorado do pastor presidente da IEADERN, pastor Martim Alves da Silva. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, verso 3. Parabéns, IEADERN. La 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 la, la la. Oh, 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 la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, Família em Foco. Família em Foco. Meus caros telespectadores, no programa anterior, falando sobre o grande desafio da falta de amor verdadeiro entre os cristãos, vimos que Jesus ensinou que, além de amar a Deus acima de todos e de tudo, que é o segundo e grande mandamento da lei de Cristo, ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar seu irmão. É considerado mentiroso. São João diz, se alguém diz que ama a Deus e não ama a seu irmão, é mentiroso. Pois se não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Vimos também quem é o nosso próximo. Em primeiro lugar, dissemos que nossos próximos são nossos familiares, que estão mais perto de nós, né? Esposas, pais e filhos, parentes. Hoje veremos mais alguns de nossos próximos a quem devemos amar como a nós mesmos. Outro próximo é o nosso irmão em Cristo. No início desse estudo, resumimos uma visão que o irmão teve de como o diabo conseguiu prejudicar grandemente algumas igrejas, lançando a desavença e a desunião entre os crentes. É uma estratégia terrível, mas Jesus mandou que amemos o próximo como a nós mesmos. Na igreja local, temos uma oportunidade grande de exercitar o nosso amor por nossos irmãos de fé. É necessário demonstrar amor uns pelos outros. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. É um desafio tremendo. Amar de forma fingida, parcial, com engano, não é amar como Cristo nos ama, né? Amar de todo o coração. É o que diz Pedro, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-os ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Um outro tipo de próximo é o nosso vizinho de rua
ou de prédio em que moramos. Quando eu dirigi a Secretaria de Missões, pude verificar que há pessoas que estão dispostas a ir ao Japão, à China ou à Europa para serem missionárias, mas não querem sequer dar bom dia para o vizinho do lado. São pessoas que nunca se esforçaram para dar uma palavra de Deus para o vizinho da rua ou do apartamento, do prédio onde moram. Mas eles estão ali, bem próximos. E se não ouvirem falar do amor de Deus, irão para a condenação eterna, para o inferno. E a palavra de Deus exorta: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Provérbios 24:11. Um quarto tipo de próximo é o colega ou professor da escola. Numa determinada faculdade de medicina, uma jovem, membro de uma igreja evangélica, passou os 6 anos do curso e nunca se apresentou como cristã. No entanto, estava sempre nos cultos, participava do trabalho da igreja local e até da evangelização. Mas em sua escola, fazia questão de ficar oculta quanto à sua fé. Era a luz debaixo do alqueire, como disse Jesus. Porém, ao final do curso, fez parte da comissão organizadora da solenidade de formatura, que incluíam a realização de uma missa e também de um culto evangélico, pois havia mais algumas alunas evangélicas. Quando ela foi entregar o convite pessoal para uma das suas professoras, uma médica, esta disse à jovem: mas você é crente? Como nunca falou de Deus para mim? Estou passando grandes tribulações na minha vida e precisava de alguém que me falasse de Deus. E você ficou calado esse tempo todo. Eu preciso ir a uma igreja. A jovem crente ficou sem palavras. A surpresa da professora feriu-lhe o coração e a alma. Um remorso tomou conta de seu ser. E ela pediu desculpa, mas disse que, se quisesse, poderia recebê-la na igreja onde se congregava. E, para sua alegria, a professora dirigiu-se à igreja e lá aceitou a Cristo como Salvador. A jovem era próxima, mas não se motivou a fazer nada enquanto estudava na faculdade. Em colégios municipais estaduais, há alunos e alunas que são bruxos, adeptos da feitiçaria, e fazem questão de aliciar colegas para suas práticas demoníacas. Enquanto isso, há adolescentes e jovens crentes, filhos de crentes em Jesus, que sem vergonha de falar do amor de Deus aos colegas, aos professores. Onde está o amor ao próximo? Esses jovens que se dizem cristãos gostariam de ir para a perdição, certamente? Não. Mas ficam mudos, acuados, envergonhados diante dos colegas não crentes. Preferem falar de futebol, de novelas, de moda, de internet, mas não falam de Cristo. Isso é a falta de amor a Deus e ao próximo. É um desafio enorme ser cristão no meio de um sistema educacional materialista e anti-Deus. Quem ama a Deus e ao próximo faz a vontade de Cristo. Eu indago: você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Se não aceitou, faça isso logo, hoje, pois o dia de amanhã não nos pertence. Fiquem conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Meus queridos companheiros, pastores, obreiros do Senhor, liderança de um modo geral, membros e congregados da nossa Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, com alegria saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. A nossa CGADB, através do seu presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, lançou a Semana Nacional de Oração, tendo em vista a celebração dos 111 anos da nossa igreja em terras brasileiras, nosso país, e de sorte que temos
motivos para buscarmos ao Senhor nesta campanha de oração. Pelos pastores e suas famílias e a convenção geral, vamos orar pelas autoridades constituídas, pelo nosso Brasil, pela obra missionária e os irmãos que estão trabalhando no campo missionário, pela saúde física e emocional e o fim desta pandemia também é um dever de cada um de nós, pelo retorno daqueles que estão afastados da comunhão com a Igreja do Senhor Jesus, pelos membros, suas famílias e a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Devemos orar, devemos buscar ao Senhor. E para o dia 18, dia em que nós vamos celebrar a Deus, os 111 anos da nossa Igreja no Brasil, todos os nossos irmãos devem orar, devem buscar a Deus e agradecer a Deus pelo trabalho que a Assembleia de Deus tem feito em todo o Brasil. Não somente na área evangelística, no ensino da palavra de Deus, mas sobretudo na área social e também nas missões transculturais. Então é razão de todos nós agradecermos a Deus pelas bênçãos alcançadas ao longo destes 111 anos de história da nossa igreja em terras brasileiras. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Pra ficar do jeito que está, chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade pra vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade pra esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz, santidade pra subir ao encontro de Jesus. Levantai, pois, as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho reto, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo,
a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade pra vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade pra esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz, santidade pra subir ao encontro de Jesus. Santidade pra esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz, santidade pra subir ao encontro de Jesus. Santidade ao Senhor, santidade ao La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Câmara Municipal de Parnamirim homenageia Dia do Pastor. A ADEPAR realizou seminário teológico sobre o avivamento espiritual. A Assembleia de Deus em Natal recebe a visita do presidente Jair Messias Bolsonaro. Veja tudo isso em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Conjunto Novo Viver completa 22 anos. No dia 10 de julho, foi realizado o culto festivo de gratidão pelo aniversário do Conjunto Novo Viver. Após o cântico dos hinos congregacionais, foi lido o histórico do conjunto pelo auxiliar Sebastião, seguido do primeiro hino pelo conjunto com o título Adorador por Excelência, com regência da irmã Ana Mafra, seguido do segundo hino com o tema Sempre Te Adorarei, regido por Leidiane Kessler. A seguir, foi dada a saudação
pelo coordenador de novos convertidos, auxiliar Bruno Honorato. Em seguida, houve o louvor pelos grupos convidados da Congregação do Centro e da Boa Vista 1, seguido do terceiro hino com o título Verdadeiro Adorador, com regência de John Medeiros. Depois, o Novo Viver entoou o hino Adorar a Deus, regido pela irmã Simone Marcelino. Em seguida, foi lida a Palavra de Deus pelo irmão Moacir e feita a oração pelo irmão Carlos. Na sequência, o Novo Viver entoou o quinto hino da programação com o tema Estou Contigo, com acompanhamento da Orquestra Filarmônica Louvores de Sião. A seguir, foi dada a oportunidade ao pastor Williams França, que ministrou a Palavra de Deus com muita unção. Logo após, as regentes Ana Mafra e Leidiane Kessler fizeram os agradecimentos a todos que colaboraram com a história e o aniversário do Novo Viver. Depois, foi feita a oração final e dada a bênção apostólica pelo pastor Elinaldo Renovato. Câmara Municipal de Parnamirim homenageia Dia do Pastor. No dia 13 de julho, a Câmara Municipal de Parnamirim realizou sessão solene em homenagem ao Dia Municipal do Pastor Evangélico por proposição do vereador Vavá Azevedo, membro da Assembleia de Deus em Parnamirim. O auditório da Câmara ficou lotado. O irmão Eliseu Varela, dirigindo o cerimonial, deu início à sessão, convidando o pastor Cleomar Francisco para fazer uma oração. A seguir, a cantora Gil Oliveira louvou a Deus, seguida do cantor Edilson Honório. O cerimonial convidou o pastor Antônio Carlos, que leu a Palavra de Deus, seguido de oração pelo pastor Micaías Vieira. O vereador Vavá Azevedo, proponente da sessão solene, fez os agradecimentos pela bênção da sessão em homenagem ao pastor evangélico. O pastor Elinaldo Renovato deu uma saudação em nome dos pastores agraciados e de todos os pastores evangélicos. A cantora Gil Oliveira entoou mais um hino de adoração a Deus. Em seguida, o vereador Vavá fez a entrega das comendas aos pastores e líderes homenageados da Assembleia de Deus e de outras denominações evangélicas de Parnamirim. Logo após, o cantor Edilson Honório cantou mais um hino e o deputado Micael Diniz deu uma palavra, felicitando a Câmara Municipal pela iniciativa de homenagear os pastores evangélicos, seguido do pastor Gelgen Moutinho, da ADEPAR, que falou em nome de todos os homenageados. A seguir, o pastor Joel Bezerra, da Igreja de Cristo, deu uma saudação, seguido de palavra do vereador Vavá Azevedo, que falou de seu testemunho de vida e do motivo da homenagem ao Dia Municipal do Pastor Evangélico. Encerrando a sessão solene, o cerimonial convidou o pastor Otávio de Castro Júnior, vice-presidente da ADEPAR, para fazer a oração final e o pastor Elinaldo ministrou a bênção apostólica. A ADEPAR realizou um seminário teológico sobre o avivamento espiritual. Nos dias 15 e 16 de julho, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizou o seminário teológico com o tema A Necessidade do Avivamento nos Dias Atuais. Os preletores foram os pastores Elinaldo Renovato de Lima e Williams França e o presbítero Heraldo Kennedy. O pastor Elinaldo Renovato ministrou o estudo no dia de abertura do encontro, na sexta-feira, com o subtema O Avivamento no Mundo e no Brasil. No segundo dia do seminário, na parte da tarde, o pastor Williams França ministrou palestra com o tema As Marcas do Verdadeiro Avivamento. E, na parte da noite, ministrou a palavra o presbítero Heraldo Kennedy sobre o tema Por que tarda o pleno avivamento? Foram temas de grande valor bíblico e teológico, ressaltando a necessidade do avivamento espiritual para a Igreja do Senhor nos dias presentes em que a frieza e a mornidão querem dominar os que fazem a sua igreja. As inscrições para o seminário surpreenderam a organização do evento. Um total de 511 participantes se fizeram presentes ao templo sede da ADEPAR, demonstrando o grande interesse
pela busca do avivamento espiritual no seio das igrejas e congregações, em Parnamirim e no campo eclesiástico. Em todos os horários foi elevada a frequência dos inscritos que buscaram o fortalecimento da fé cristã e o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Assembleia de Deus em Natal recebe a visita do presidente Jair Messias Bolsonaro. No último sábado, dia 16 de julho, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Templo Central da Assembleia de Deus em Natal em reunião de oração pelo Brasil, sob a direção do pastor Martim Alves da Silva. O trabalho teve início com saudação do pastor Martim a todos os presentes, seguido de oração pelo pastor Abdênego Xavier. A seguir, o quarteto Primícias, que entoou hinos da harpa cristã com todos os presentes. Em seguida, o pastor Martim deu oportunidade ao pastor Francisco Miranda, seguido de oração pelo pastor Elinaldo Renovato. Em seguida, o pastor Martim Alves discorreu sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Logo após, deu entrada no templo o excelentíssimo presidente da República com sua comitiva. O pastor Martim fez a apresentação do presidente e de sua comitiva e a igreja glorificou a Deus. A seguir, o pastor Martim Alves lançou a campanha de oração com início no dia 16 de julho e até 30 de outubro de 2022, com vários motivos, dentre os quais oração pelo Brasil, pelas eleições, por candidatos que defendam os princípios cristãos, pela economia, pelas famílias, pela igreja, por salvação de almas e por um reavivamento pentecostal. Em seguida, a deputada federal Carla Dickson deu uma saudação ao presidente da República e lhe entregou uma Bíblia Sagrada de presente. O deputado estadual Albert Dickson fez a entrega de uma placa comemorativa ao presidente Bolsonaro em sua visita à Assembleia de Deus, em sua histórica visita como primeiro presidente da República a vir à igreja em seus 104 anos. Em seguida, o pastor Martim Alves entregou uma Bíblia em nome da igreja ao presidente e a irmã Fátima, esposa do pastor Martim, entregou uma Bíblia da mulher para ser entregue à senhora Michele Bolsonaro, esposa do presidente da República. Na sequência, o pastor Martim concedeu a oportunidade ao presidente Bolsonaro. Em sua fala, ele agradeceu a Deus pela vida diante do atentado que sofreu quando era candidato à presidência e fez referência a governos anteriores que aprovaram o casamento homossexual, aprovaram o crime do aborto e a destruição da família e outras abominações a Deus. O presidente Bolsonaro lembrou que escolheu o versículo de João 8,32, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", como lema de seu governo. A seguir, o pastor Martim agradeceu a visita do presidente da República e a sua comitiva à IEADERN e fez o encerramento dos trabalhos com oração final e pelo presidente, seguido da bênção apostólica ministrada pelo pastor Edmar Rosa Gomes, primeiro vice-presidente da IEADERN. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica.
Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez agradeço a Deus e a vocês por estar na audiência deste abençoado programa. E quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, te apresentamos nossos queridos irmãos e amigos evangélicos ou não, que assistem ao Fonte de Vida, Senhor. Abençoa a vida de cada um, abençoe os seus lares, sua família, seu casamento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação,